Hoje eu quero compartilhar algumas dicas e algumas técnicas para você que quer se tornar pai, quer se tornar mãe. Então, são algumas dicas bem práticas, são algumas dicas que eu vejo que fizeram muita diferença na minha vida para que eu manifestasse a minha própria gravidez. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou grávida de quase 8 meses, estou chegando no 8º mês de gestação. E houveram várias questões que eu precisei trabalhar em mim mesma para que esse bebê pudesse chegar até aqui. Mesmo que fosse um desejo que eu tinha dentro do meu coração, que eu tinha muita vontade de ser mãe, eu ainda precisei trabalhar várias questões para que eu permitisse que isso se realizasse na minha vida. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, eu sempre tive dentro de mim essa vontade de ser mãe. Sempre quis muito ter uma família, sempre me imaginei ali com uma casa cheia de crianças, uma penca de filhos. E quando eu conheci o meu companheiro, ele também me manifestou essa vontade. Ele também me falou que tinha esse interesse de formar uma família, que queria muito ser pai. Então isso com certeza facilitou muitas coisas, Porque é muito complicado você conseguir manifestar e realizar alguma coisa na sua vida se a pessoa que te acompanha na jornada da vida tem outros interesses e não quer as mesmas coisas que você. Então, com certeza, isso foi um fator bem importante ali pra gente conseguir manifestar essa gravidez. E eu sei que muitas pessoas, de repente, entram em alguns conflitos, não querem, enfim. Mas as dicas e as técnicas que eu vou compartilhar com você hoje, elas não dizem respeito ao outro, elas dizem respeito somente a você. Então, tudo que eu vou compartilhar são questões que eu trabalhei em mim para que, de alguma maneira... Então, essa é a dica número 1. Se hoje em dia você tá com um companheiro, tá com uma companheira, que não quer ter filhos, que não quer engravidar, não quer formar uma família, deixa a pessoa com a ideia dela, deixa a pessoa ali com as vontades dela, A gente nunca pode tentar mudar o outro, a gente nunca pode querer mudar o outro. O que a gente pode fazer é a gente trabalhar na gente, Eu trabalhar em mim mesma, curar aquilo que precisa ser curado, ter o autoconhecimento de entender o que está acontecendo dentro de mim e começar a emitir uma vibração diferente. Porque tudo no mundo é vibração, A própria lei da vibração, a lei da atração, ela fala sobre isso. Que o mundo ele devolve pra gente a vibração que a gente emite. Então, o mais importante de tudo é você alinhar a sua frequência com o seu desejo. Se o teu sonho é muito de formar uma família, se você quer muito ser mãe e o seu companheiro não quer, o que pode acontecer? Das duas, uma, Você vai trabalhar a sua vibração, você vai trabalhar toda a sua energia para que você se prepare para esse momento, para você atrair esse momento para você. E ou o seu companheiro, ele vai acabar entrando na sua mesma vibração, pode acabar ele por consequência da sua mudança, ele também pode acabar mudando, mas sem você falar, sem você exigir, sem você pedir, sem você ficar implorando, tá? Tem que ser uma coisa natural, porque se não for natural, então não é verdadeiro, nunca vai ser aquilo que ele quer, Então você ajusta a sua vibração, das duas uma, ou ele também acabar mudando a frequência dele, enxergando as coisas de uma maneira diferente e até mesmo aceitando a ideia, ou pode ser que ele precise sair da sua vida e dar espaço para uma pessoa que vai compartilhar do mesmo sonho que você. Eu não tô falando que os relacionamentos são descartáveis, não tô falando que você tem que acabar com o seu casamento porque o seu companheiro não quer e você quer. Não é isso, gente. A gente tem que deixar a vida fluir de acordo com aquilo que Deus... Então, a gente precisa aprender a confiar, Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente precisa, porque é muito comum, Quem estuda sobre a lei da atração, quem fica fazendo técnica, quem faz vários estudos ali para conseguir manifestar aquilo que quer, às vezes a gente pede por mudança, mas quando a primeira mudança acontece, a gente já se desespera, a gente acha que é uma coisa ruim, Isso é muito comum, isso eu vejo muito. E eu, bem no meu comecinho, eu também acabava passando por isso, A gente pede mudança, a gente muda a nossa vibração, a gente começa a visualizar os nossos sonhos se realizando, tudo acontecendo, mas aí, de repente, o que acontece? Você perde contato com alguém que você gostava, ou acontece uma mudança ali que você considera negativo, mas na maioria das vezes, na maioria não, nunca é negativo. É sempre o primeiro passo para que você consiga, entrar nessa nova fase da sua vida que você está pedindo. E como a gravidez não é diferente, A gravidez... Gerar uma vida, trazer uma criança para o mundo é uma mudança gigantesca, porque você não está mudando só
o teu núcleo familiar. Você não tá mudando ali só uma pessoa a mais na sua casa. Muda o seu corpo, muda o seu pensamento, mudam as suas prioridades, sua conta bancária vai mudar, né? Sua casa vai mudar, tudo vai mudar. Então é uma mudança gigantesca e a gente precisa estar aberto para receber essa mudança, né? Sem medo, confiando de que tudo que acontece é para o nosso melhor. Então, como eu estava falando, né? Isso daqui eu não vou te ensinar nenhuma forma de você manipular a outra pessoa para que ela aceite o seu sonho. Nunca queira isso, nunca peça isso, nunca espere isso, tá? Porque quando você manipula a outra pessoa, você tá, de alguma maneira, você tá tanto agredindo o livre-arbítrio dessa pessoa, né? O poder de escolha que ela tem, quanto você tá deixando ela numa posição que não é legal dentro do relacionamento. O relacionamento ele precisa ser de cumplicidade, precisa ser de harmonia, né? E quando você está tentando manipular, a outra pessoa vai sentir que está sendo manipulada, pode ficar muito, muito chateada com você. E outra, que a gente pode até conseguir enganar a pessoa aqui nesse plano físico, mas a alma dela, a centelha divina dela, sabe exatamente qual que é a sua intenção na hora que você está falando ali, tá conversando com ela, que você está manipulando essa pessoa. Então é muito mais fácil dessa pessoa se fechar para você, de você ter algum bloqueio, até para conseguir conversar com ela. Enfim, são várias questões, né, que acabam prejudicando o seu relacionamento ao invés de agregar. Então a gente nunca pode forçar, a gente nunca pode exigir do outro isso, né? Se é uma coisa muito importante para você, o que eu recomendo, o que eu acredito que é a melhor solução? Você tem que expor para o seu companheiro, falar, olha, isso é uma coisa que é muito importante para mim, é uma coisa da qual eu não abro mão, é um sonho da minha vida e eu quero muito realizar isso. Mas você tem que aprender a conversar, aprender a falar aquilo que você pensa, aprender a falar aquilo que você está sentindo. Aprender a se comunicar de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Não é você chegar para o outro gritando, esperneando, dizer, esse é meu sonho, você vai ter que aguentar, você vai ter que aceitar, porque isso é o que eu quero para minha vida, entendeu? O outro não tem obrigação de aceitar o que você quer para sua vida. Então, cada um faz as suas escolhas, né? Você precisa aprender a conversar, aprender a ouvir principalmente. De repente a pessoa fala assim, eu não quero, mas ela nunca explicou o porquê, você não sabe o porquê, de repente pode ser algum medo interno, pode ser que a pessoa não esteja preparada. Então tudo vai da conversa, o primeiro passo é sempre a conversa, né? A segunda dica que eu posso dar para vocês, se bem que aqui já foram várias, né? Várias dicas nessa primeira parte. Primeiro é a gente trabalhar nossa própria energia, se alinhar com a energia do nosso desejo, realmente visualizar aquilo acontecendo. Essa questão da visualização eu fazia muito e era uma coisa que para mim era uma coisa quase automática, né? Vários meses antes, muito tempo antes, na verdade, de eu tomar a decisão de ter esse bebê, porque eu sempre tomei anticoncepcional, então teria que ser uma decisão, né, planejada, digamos assim, né? Várias vezes antes disso, né, quando eu pensava ali, às vezes eu estava tomando banho, eu olhava para baixo e eu ficava imaginando. Às vezes eu passava a mão na minha barriga, ficava imaginando assim que tinha algum bebê ali, entendeu? Era uma coisa assim muito natural para mim fazer isso e eu não achava estranho. Então, às vezes eu estava tomando banho normal, eu olhava para minha barriga, passava a mão, ficava imaginando que tinha um bebê ali. De repente eu começava a pensar em outra coisa, mudava o foco e pronto, né? E então, assim, voltando à questão do meu companheiro, né? Como eu comentei com vocês, ele sempre quis também ter um filho e, inclusive, ele queria, né? Ele me pedia, ele falava assim, olha, a gente já podia ter, a gente já tá morando junto, o que você acha de a gente ter um filho? E eu sempre dizia não. Então, eu não sempre veio do meu lado, né? Ele me falava assim, o que você acha? A gente já podia ter um filho e tal. Aí eu começava com a minha lista lá. Não porque a gente não tem a nossa casa própria, não porque o nosso carro não está quitado, não porque a gente ainda não tem a estabilidade financeira que eu quero, não porque eu não tenho plano de saúde e quando eu for engravidar eu quero ter plano de saúde e depois eu quero fazer aula disso, quero fazer aquilo, aquilo. Então eu começava a dar 1000 motivos ali para ele e justificando por que eu não queria ter filho. E foi passando, né? O tempo foi passando. Até que, né, novamente eu vou falar dessa experiência, que foi a minha experiência com a ayahuasca. Foi uma experiência muito forte, muito marcante, sempre vou estar falando dela, porque foi esse divisor de águas na minha vida, né? Foi isso que trouxe meu bebê até mim. Eu já tenho um relato contando, né, a minha experiência, e tô também terminando um relato por escrito dessa experiência, né? Eu fiz os vídeos falando, né, alguns dias depois, como foi a experiência, só que
Eu recebi tantos ensinamentos que nesse vídeo eu não consegui falar nem 5% daquilo que eu realmente vivenciei e tudo que eu tive de insight, de aprendizado. Então eu decidi fazer esse relato por escrito, contando exatamente aquilo que me foi mostrado, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei, né? Foram horas e horas que eu fiquei naquela experiência, então aconteceu muita coisa. E eu decidi fazer esse relato por escrito justamente para conseguir compartilhar um pouco mais da essência daquilo que eu aprendi. E nesse relato, então, eu conto, né, que eu me encontrei com os meus filhos, né, muito antes deles nascerem, porque eu vivi a minha experiência com a ayahuasca foi 27 de maio de 2023, né, foi no ano passado, tô gravando esse vídeo em 2024. E naquele momento não passava pela minha cabeça ter filhos ainda, né, eu tinha essa vontade, mas não me sentia pronta, sentia que não era o momento. Então, durante a minha experiência, eu me encontrei com meus filhos, né? Pude tocar. E foi uma experiência extremamente marcante. Foi assim... eu saí de lá, eu tinha certeza de que aquilo tinha sido um grande aviso, de que eles estavam aqui, estavam prontos para vir, né? E aí eu cheguei em casa, então, né? Isso foi no dia 27 de maio. Eu cheguei em casa no sábado, contei toda a minha experiência para o meu companheiro, contei para ele tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha vivenciado, né? Acho que eu passei mais de uma hora contando para ele. E aí, no outro dia, eu falei para ele, olha, eu acho que tá na hora de eu parar de tomar o meu anticoncepcional, o que você acha? E aí ele falou que sim, que por ele eu já devia ter parado fazia muito tempo. Então, foi por causa dessa experiência que eu decidi, né, deixar a vida agir, deixar Deus agir, e parei de tomar o anticoncepcional. Cerca de um mês depois, eu já estava grávida. Então, foi realmente muito rápido, né? Eu até brinco que se eu não tivesse parado de tomar, eu ia engravidar do mesmo jeito, porque foi tão rápido, né? Então, assim, mesmo que eu tivesse essa consciência de que eu logo engravidaria, né? Eu achava, né? Eu tinha dentro do meu coração que seria rápido. Eu sabia que poderiam demorar meses ali, né? Por causa do uso do anticoncepcional e tudo mais. Então, podiam levar até quase um ano para mim conseguir engravidar. Então, quando eu parei de tomar o anticoncepcional, o que aconteceu? Essa, na verdade, é uma terceira dica que eu quero dar para você, né? Para vocês, que foi uma coisa que aconteceu comigo nesse período, né? Nesse mês ali em que eu não estava tomando anticoncepcional. Que foi... Eu entrei naquela categoria do tentante, sabe? Estou tentando engravidar. Isso é terrível, gente. Isso é terrível para qualquer pessoa. Nunca faça isso. Então, o que aconteceu? Né? Eu parei de tomar o anticoncepcional e eu sabia que poderia levar ali meses, né? Até que eu engravidasse. Mas eu tinha no meu coração, eu achava, né? Eu tinha esperança de que eu iria engravidar rápido. Eu pensava assim, teve uma parente minha ali que engravidou com 2 meses depois, né, de parar de tomar o anticoncepcional. Então, eu imaginei que para mim demoraria também uns 2, 3 meses. Só que aí, cada vez que eu namorava, né, com o meu companheiro, cada vez que a gente estava junto, eu sempre ficava naquela expectativa. Então, uma semana depois de eu ter parado de tomar o anticoncepcional, uma semana não, porque daí nessa semana ali acabou que meu ciclo agiu naturalmente, né? E na semana seguinte, na segunda semana, eu já tava comprando o teste de gravidez. Então, eu tinha acabado de menstruar, né? Desculpa até falar o termo. Tinha acabado de passar por aquele período menstrual. E na outra semana eu já tava comprando o teste porque eu tinha esperança de estar grávida. Aí, beleza, deu, né? Comprei 3 testes, deram uns 3 negativos. Aí, vida que segue. Só que aí, o que eu notei? Eu tava com aquela ânsia, eu tava com tanta vontade de engravidar que parecia que cada vez que eu ia namorar com o meu companheiro era para esse fim, né? Não pelo prazer de estar junto, não pelo momento de estar ali com ele, mas era para engravidar. Então eu começava a pensar assim, a gente tá tentando engravidar e tal. Só que eu comecei a ver que aquilo não tava me fazendo bem, nem para mim e nem para a maneira como eu tava me relacionando com ele, porque parecia que era uma coisa assim que não tinha aquele amor, não é que não tinha amor, mas digamos assim, não tinha aquele a mais, aquele toque a mais, né, que a nossa relação sempre tinha. E aí eu comecei a ver que eu começava a ficar frustrada. Então, a gente namorava, beleza, aí eu ia lá, comprava um teste e dava negativo. Aí eu, não foi dessa vez. Aí eu começava a ficar chateada.
E aí até que eu notei. Então passaram cerca de umas 2, 3 semanas que eu fiquei dessa maneira, assim, né? Com esse pensamento de tentante, né? Eu me coloquei na categoria de tentante, daquela pessoa que está tentando engravidar. E aí quando eu notei que eu estava com esse tipo de pensamento, quando eu notei que isso não estava me fazendo bem, no mesmo momento eu falei, meu Deus, tira isso de mim, porque não é assim que eu quero viver minha vida, né? Como alguém que está sempre à espera de alguma coisa e se frustra cada vez que não consegue. Então eu tirei isso de vez da minha cabeça, né? Comecei a pensar em outras coisas, essa questão assim de engravidar, de ter filho, parei de ver, né? Porque assim, o que acontece? Como eu queria muito, eu tenho, né, sempre quis ser mãe, então eu sempre tenho várias pastas de foto de como que eu queria que fosse o quartinho do bebê, fotos de produtos para comprar para o bebê quando eu engravidasse. Então eu tinha toda uma lista ali no meu Pinterest, até no meu Instagram, no meu Facebook, tudo salvo para quando eu fosse mãe, né? Tanto que as minhas pastas, né, que eu tinha salvas ali antes de engravidar, todas elas se chamavam quando, que seria quando eu for mãe, né? Até mesmo, né, depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, o meu carrinho da Shein, gente, o carrinho de compras, né, da Shein, que é uma loja que eu gosto de comprar bastante, o meu carrinho de compras estava cheio de roupa de bebê. E eu não estava grávida e não sabia quando que ia engravidar. Mas eu queria tanto, né, queria tanto engravidar, que eu começava a olhar itens para bebê, escolher o quartinho e tudo. E aí, quando eu me peguei, né, pensando, né, me colocando ali no tentante, me considerando uma tentante, eu pensei, não, chega, não é isso que eu quero pra mim. E aí eu parei de ver essas coisas, parei de ver essas coisas de bebê, de criança, mudei o foco, comecei a pensar no meu trabalho, comecei a pensar na minha casa, nas coisas que eu queria fazer aqui e tudo mais. Então isso é muito importante pra você, porque eu sei que existem muitas mulheres que passam meses, passam anos tentando engravidar. Mas você tem que pensar, primeiro de tudo, se você está nessa condição, se você está nessa situação, analisa como que está a tua mente com isso. Analisa o que isso está te trazendo de benefício. Não se coloque na categoria de tentante. Gente, a gente não deve namorar com os nossos companheiros, a gente não deve ter esse momento a dois, a nossa intimidade, com o único foco de engravidar. Precisa ser uma coisa do casal, por amor, por paixão, por vontade de estar junto, entende? Isso é uma coisa assim que ela faz total diferença nesse momento, porque se cada relação que você tem, você se frustra depois, vai chegar um momento em que a tua relação com o teu companheiro vai ser uma relação mecânica só com o objetivo de engravidar. E isso não é bacana, gente. Isso não faz bem. Porque o nosso companheiro, ele sente a nossa energia. Ele sente o quanto a gente está entregue, o quanto a gente está feliz ou não com o momento. Então eu sei como é pra gente mulher, quando a gente decide, quando a gente quer ter um filho, o quanto a gente fica fissurada nessa ideia. Mas a gente sempre precisa colocar o nosso relacionamento com o nosso companheiro em primeiro lugar. Acima de tudo, gente. Acima de, né, claro, né, agora eu tenho o nosso bebê ele tá como minha maior prioridade também. Mas enquanto for você e o seu companheiro, foca no casal, foca em estarem bem juntos, tá? E aí você tenta alinhar a sua frequência, a sua energia, com a energia de mãe, mas de uma maneira leve, de uma maneira que não interfira no seu relacionamento, entende? Então isso eu acho que é uma coisa muito importante de você cuidar, de como que tá o teu pensamento. Porque até algum tempo atrás, né, eu vi um vídeo da minha amada mentora, da Maia Andrade. Todos os vídeos eu vou falar dela, porque foi ela que realmente transformou minha vida, né, com esses ensinamentos, em que ela fala muito da importância que a nossa energia e aquilo que a gente fala e que a gente pensa, ele tem para ajudar a gente a manifestar aquilo que a gente deseja para nossa vida, né? Então, o que acontece? Vamos supor que você quer muito engravidar, mas você não está conseguindo, né? Que você está ali na categoria, você se colocou na categoria do tentante, porque é a mesma coisa que falam na lei da atração, né? Você nunca deve dizer que você quer alguma coisa. Porque quando você diz que você quer alguma coisa, você já está deixando claro para o universo que você não tem. Então, você sempre tem que agradecer como se fosse real. Sempre agradeça como se fosse real. Sempre visualize que já é real. Como eu contei no começo do vídeo, eu não tinha nem ideia de quando eu seria mãe, mas eu olhava para baixo da minha barriga, eu acariciava a minha barriga, eu ficava feliz, eu olhava as coisinhas de bebê na internet, eu já sabia o tipo de quarto que eu queria para o meu filho, eu já sabia o tipo de roupinha que eu ia comprar. Então, toda essa preparação mental, digamos assim, isso me ajudava a passar por essa vontade que eu tinha, entendeu?
E o que é muito comum também, né, para as mulheres ali que estão querendo ser mãe e não conseguem, é, por exemplo, você quer muito e não tá conseguindo, vamos supor a ideia. E aí você vê uma conhecida, uma amiga sua, uma parente sua que engravidou, ou que já, né, que tá grávida, e chega feliz contando pra você que tá grávida. O que você sente? Você sente inveja, você sente rancor da pessoa porque ela conseguiu aquilo que você não conseguiu. Então, muda esse ponto de vibração também, né? Quando você olhar uma pessoa, ou passa por você uma mãe com seu bebezinho, ao invés de você ficar pensando, ai, meu Deus, eu queria, mas eu não consegui. Ai, como eu queria ser mãe, mas eu não consigo. Muda isso, gente. Muda esse discurso mental, sabe? Olha para a pessoa e diz, que bênção. Eu abençoo a gravidez dessa mulher, eu abençoo a gravidez dela, abençoo a vida dela, abençoo a vida do bebê. E eu sei que se eu tô vendo essa pessoa grávida agora, é sinal de que isso tá no meu campo. É sinal de que isso tá no teu campo de energia, que você tá atraindo isso de alguma forma e que o universo tá te mostrando, olha, é isso daqui que eu tenho para você. E isso foi uma dica que eu peguei num dos vídeos da minha mentora, da Maya Andrade, em que ela fala assim, você nunca pode olhar para o outro com inveja, porque aquilo você está deixando muito claro para o universo que você não tem aquilo. E a tua vibração baixa nunca vai atrair uma coisa boa, porque a vibração são incompatíveis, uma coisa não combina com a outra, entendeu? Então, olha, abençoa, né? Eu lembro que até quando essa minha parente ali engravidou, no momento em que eu soube que ela estava grávida, me deu aquela pontinha. Aí eu me lembrei desse vídeo, eu falei, não, eu abençoo. Eu sei que se ela tá aqui, uma pessoa próxima a mim engravidou, é sinal de que tá perto de mim. Isso pode acontecer a qualquer momento comigo, eu abençoo a vida dela, abençoo a gestação dela, abençoo a gravidez dela, abençoo o relacionamento dela. E que eu sei que eu vou conseguir manifestar isso pra mim, isso tá no meu campo, né? Em breve tá chegando pra mim. Então, mudar esse ponto de foco também, mudar o que você tá emitindo, faz total diferença nesse processo. E, gente, eu não vou mentir pra vocês. Desde que eu engravidei, que eu descobri que eu estava grávida, eu vejo pelo menos uma mulher grávida por dia. Todo santo dia, ou eu encontro uma mulher gestante, ou eu encontro uma mulher com bebê, ou eu encontro ali, vejo, né, abro o Instagram, abro o vídeo, tudo, vem vários vídeos relacionados à gravidez. Por quê? Porque isso tá no meu campo, tá na minha energia, o meu foco tá nisso, entendeu? Mas se cada vez que você olhar uma mulher grávida, cada vez que você olhar um bebê, você amaldiçoar a vida dos outros, você ficar mandando energia negativa, você ficar se vitimizando, sofrendo e tudo mais, é sempre essa energia de sofrimento que você vai ter quando você pensar ou quando você, né, fizer alguma técnica, alguma coisa ali para você tentar engravidar, entendeu? Então isso também é fundamental para você cuidar da sua energia, cuidar daquilo que você está emanando quando você vê as outras pessoas, né? Abençoa para que você também seja abençoado. É simples. E aí, então, né, continuando ali com a história, para mim já lembrar de algumas outras reflexões, né? Eu gosto de contar a minha história porque isso vai me ajudando a lembrar de como foi o meu passo a passo e aquilo que eu fiz para conseguir vivenciar tudo isso, né? Então, eu decidi que eu eliminaria, né, aquela frase do tentante da minha vida, mudei meu foco, comecei a pensar em outras coisas. E aí aconteceu, né, pouco tempo depois, poucas semanas depois eu já estava grávida, e aí eu pensava assim... até fui colocar lá na bio do meu Instagram, colocar assim, futura mamãe. E aí me dei conta de que eu não sou uma futura mamãe, né? Eu já sou mãe, o bebê já está aqui, ele já chegou, já tá, o cronômetro já tá ligado, né? Então isso também, né? De repente para algumas mulheres que podem estar vivendo uma gestação, né? Se você está gestante agora ou não, se você já esteve gestante, você sempre tem que pensar que o seu bebê já tá aqui com você. Outra coisa que eu fazia muito nesse período, né, em que eu queria engravidar antes de eu engravidar, eu sempre conversava mentalmente, porque assim, como eu tinha me encontrado com os meus filhos na cerimônia da ayahuasca, então eu tinha consciência de que a alma, a centelha divina deles, que ela estava próxima de mim. Eu sempre tive essa sensação, de que eles estavam por ali, né, pertinho de mim. E aí, antes de dormir, eu conversava com eles. Eu falava, filho, filha, né? Não sei quem vai vir. A mamãe tá pronta, eu estou pronta, o seu pai está pronto. E quando você estiver pronto, quando você tiver... quando for a sua hora, você pode chegar que a gente tá aqui te esperando. Então, isso era uma oração, né? Uma espécie de oração que eu fazia todas as noites, né? Quando eu decidi que eu iria engravidar. Então, eu sempre conversava, sempre... falava com Deus, falava com a centelha divina deles, né? Que no momento que eles quisessem vir, a mamãe deles estaria aqui pronta para eles.
E por que eu tô compartilhando, né, essa ideia? Porque isso me dava muita calma, isso me ajudava a ficar tranquila e me ajudava a soltar, a entregar e confiar de que os planos de Deus são perfeitos. Então, ao invés de ficar falando, Deus, por que eu não consigo engravidar? Por que tá demorando? Deus, não sei o que, ficar lamentando e reclamando com Deus, eu decidi entregar. Eu falava diretamente com a alma dos meus filhos, eu falava, olha, tá aqui, né? Quando vocês estiverem prontos, quando for o seu tempo, quando for a sua hora, eu aqui vou estar pronta, eu aqui, né? A gente tá aqui esperando vocês. Então, venha no tempo certo de vocês, para que seja tudo perfeito. Então, você tem que ter essa confiança, você tem que entregar. Não adianta você pedir para Deus, mas, cara, por exemplo, você tá lá e faz uma oração e implora para Deus para você engravidar. Aí Deus vai lá e manda uma mulher grávida passar na sua frente e você amaldiçoa a mulher, fica com inveja da mulher. Você entende que são vibrações incompatíveis? Então cuide, sabe? Cuide do que você pensa, cuide do que você sente. Se te der um desespero, se te der uma ansiedade, procura na internet ali, começa a montar o quartinho do seu filho, começa a procurar aquilo, pecinhas de roupa, fica olhando roupinha. Eu fazia muito isso, né? Quando eu ficava ansiosa, eu pensava assim, o que eu vou comprar pro meu filho hoje? Aí ficava fazendo de conta, enchia meu carrinho de compras lá de roupinha, né? Ficava imaginando como é que seria. Aí, de repente, começava a olhar alguma outra coisa, ia mudando o foco, e quando eu via, aquilo já passava, aquela ansiedade passava, né? Só não se entregue para a ansiedade. Respeite o seu momento, entenda, aprenda a entender, aprenda a compreender o que você está passando, se você está ansiosa, se você está triste, identifique o seu sentimento e tenta trabalhar com ele a partir disso, né? Que é isso que vai fazer diferença também. E a última e final dica que eu posso dar para vocês foi depois que meu bebê chegou, né? Eu já tinha feito todo esse trabalho interno, já tinha mudado meu pensamento, mudado a minha vibração, né? Tentado me alinhar com aquilo que eu realmente queria. E pouco tempo depois, ali foram questão de poucas semanas depois, eu descobri que eu estava grávida. Então, quando eu vi, né, fiz o teste, deu positivo, tudo, eu lembro que teve um dia que eu fui colocar no meu Instagram, na bio do meu Instagram, futura mamãe. E aí caiu aquela ficha assim, né, eu não sou uma futura mãe, eu não vou ser mãe lá na frente. Eu sou mãe agora, meu bebê já está aqui, meu bebê já chegou, né? O cronômetro já tá, o reloginho já tá contando, né? Daqui a pouquinho ele nasce, passa muito rápido. Então, a partir do momento que você descobrir, não sei se você já é gestante ou não, né? Mas a partir do momento que você descobrir, você já se porta como mãe, você já é mãe, você já tem que tomar vários cuidados, já tem que mudar sua alimentação, tem que mudar sua rotina, né? Para se preparar para o nascimento, né? É a mesma coisa, né? Vou dar fazer uma comparação tosca aqui, mas é a mesma coisa quando você compra uma coisa pela internet, né? Você vai lá, você paga, mesmo que aquela encomenda ainda não esteja na tua mão, você já fala, eu comprei, né? O meu vestido vai chegar, o meu sapato vai chegar, a minha bolsa vai chegar, entendeu? E o bebê também, o bebê já tá aqui, né? Então, aprenda desde o primeiro momento você já pensar nisso como mãe. Isso eu falo porque, né, teve uns dias atrás, que eu vi uma entrevista com uma atriz da Globo, da Rede Globo, lá não vou falar o nome da atriz, mas ela falava, né, que durante a gestação dela, ela não teve apego nenhum com a barriga, que ela só se sentiu sendo mãe a partir do momento em que o neném estava nos braços dela, que enquanto ela estava grávida, ela não tinha amor pela barriga, ela não tinha aquela questão de ficar passando a mão, de se sentir bem, sentindo o bebê chutar, essas coisas assim. E para ser sincera, isso me chocou um pouco, né? Eu sei que existem muitas mulheres que elas não se sentem mães ainda enquanto estão gestantes. Às vezes a mulher ela tá com uma super barriga, um bebê enorme dentro dela e ela não tem conexão nenhuma com a barriga, não tem conexão nenhuma com o bebê. Só que esse é um dos pontos, né? Até olhei alguns comentários e tudo, as mulheres falando, eu também não tinha apego pela minha barriga. Eu também não sentia vínculo com a barriga. Só que, gente, não é a barriga, é um ser humano que tá ali dentro, né? É uma alma, é um ser divino que você tá gerando. Então, é um bebê, é uma vida, né? E então eu fiquei um pouco chocada quando eu ouvi aquela entrevista. E se você é a mãe e tá passando por isso, né? E de repente você não consegue entender porquê, eu não sei o que leva, né? Não tenho como falar sobre isso porque não é a minha experiência. Então, tudo que eu tô compartilhando aqui foi a minha experiência, foi o que eu passei. Mas, no meu ponto de vista, você dizer que você não tem apego pela sua barriga é a mesma coisa que eu olhar pra minha mão e dizer, eu não tenho apego com essa mão aqui.
Tipo, eu não gosto dessa mão, sei lá, não sinto nada por essa mão. Gente, é uma parte de você, né? O seu bebê, ele tá sendo gerado dentro de você. Vocês estão dividindo um corpo, são dois corações batendo ali. Então, para mim, assim, é uma coisa inconcebível você olhar para uma parte de si mesma e dizer que você não tem conexão com ela, que você não tem vínculo com ela, sabe? Isso para mim é até um pouco estranho, eu não consigo nem falar direito sobre isso. Mas uma dica, né, que eu posso dar para as mamães que estão passando por essa situação, seja qual for o motivo que ocasionou isso, é você justamente pensar dessa maneira, né? É uma parte de você, é uma parte de mim. Eu amo meus braços, eu amo minhas pernas, eu amo meu coração, eu amo minha cabeça, eu amo meus olhos. E, consequentemente, eu vou amar minha barriga e o serzinho que está aqui dentro. Então, você entender que esse bebê, ele é uma parte de você. E que você não vai ser mãe só quando ele nascer, que você já é mãe agora, você já é mãe, né? Se você tá com 1 semana de gestação, você já é mãe, o bebê já está ali. É só questão de tempo, e o tempo passa muito rápido. Então, muda também essa maneira de pensar, entende? Você já é mãe, começa a falar. Se você não tem essa conexão, vai pra frente no espelho, passa a mão na sua barriga e fala: eu já sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe. Eu tenho um filho, meu filho está aqui. Eu sou mãe, eu tenho um filho. Repete, usa a repetição. Uma das melhores maneiras de você fazer reprogramação mental é através da repetição, né? E essa parte da repetição eu usei tanto para manifestar coisas grandes quanto para manifestar coisas pequenas. E você ter esse vínculo é muito mais. Ele vai transformar essa fase da sua vida muito mais leve e muito mais saudável, tanto para você quanto para o seu bebê, né? Você ter. Claro que eu não estou dizendo que todas as mães têm que ficar ali o tempo todo, passando a mão na barriga, falando com o bebê e tal, porque a gente não consegue, né? A nossa vida ela vai seguindo normalmente, né? A gente tem nossos afazeres a fazer, a gente não consegue passar o tempo inteirinho ali cuidando da barriga. Mas se você conseguir mudar esse foco, se você conseguir se conectar um pouco mais com o seu bebê, com a sua barriga, né? Você vai ver que a sua gestação ela vai se tornar muito mais leve, muito mais tranquila para você. Porque se você rejeita uma parte do seu próprio corpo, chega um momento em que você não vai se sentir feliz com ela, em que ela vai te incomodar, né? Por exemplo, meu bebê, ele mexe bastante mesmo, o dia todo. Ele é um bebê ativo, então tem horas que dá um certo desconforto, tem horas que conforme ele se mexe dá uma dorzinha, pega no ossinho e tudo. Então, se eu não tivesse essa conexão, se eu não entendesse que isso é a saúde do meu filho, que é a vida dele, que ele tá feliz, que ele tá bem, eu poderia ficar super chateada, né? Poderia ficar bem incomodada. Então, pensa nisso não só para beneficiar o seu bebê, mas principalmente para beneficiar você, para te ajudar a passar por essa fase de uma maneira melhor, mais leve, mais tranquila, mais feliz, né? Se sentindo melhor, né? A gente já tem, né? Natural. Eu, desde que eu engravidei, eu me sinto muito melhor, né? Me sinto muito bem, até por causa dos hormônios da gravidez. Mas tudo ajuda, né? O nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, quanto mais você conseguir se conectar, quanto mais você conseguir se sentir bem, você vai ver que a sua vida vai mudar, vai melhorar bastante, a sua qualidade de vida vai melhorar e principalmente a do seu bebê, que vai sentir esse amor, que vai sentir essa conexão com você, tá bom? Então é isso pro vídeo de hoje, são essas dicas que eu queria compartilhar com vocês. Desde que eu engravidei, desde que eu descobri que estava grávida, que eu sempre tenho tido várias ideias e tenho tido muita vontade de conversar com outras mães, né? Ou futuras mamães, ou aquelas que já são mães, ou aquelas que, né, de primeira, de segunda, de terceira viagem, enfim. Porque tem vários ensinamentos ali sobre espiritualidade, sobre conexão com o meu superior, sobre até mesmo física quântica, criação da realidade, lei da atração, leis herméticas, né? São vários esses assuntos que eu estudo e eu tenho conseguido encaixar todos eles muito bem durante a minha gestação. E eu tenho muita vontade de compartilhar. Então, espero que esse conteúdo agregue bastante para vocês, né? Até para, de repente, se você tinha alguma dúvida. Me conta também, né, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se te abriu, né, te ajudou a ter algum insight diferente. Se tem alguma outra técnica que você faz, né, que te ajuda. Eu não cheguei a falar bem das técnicas que eu usei relacionadas à lei da atração, né? Usei várias, né? Por exemplo, antes de manifestar, né? Para mim, antes de eu engravidar, eu usava bastante o arquétipo do coelho. Usei o arquétipo do coelho, foi um arquétipo bem forte para mim. Usei o caderno da gratidão, onde eu escrevia agradecendo como se eu já estivesse grávida, agradecida pela vida do meu bebê, muito antes de eu ter engravidado.
Fiz o pote dos desejos, né, onde eu recortei e imprimi algumas imagens de uma família, de bebezinho e tudo, e coloquei no meu pote dos desejos. Fiz várias visualizações, né, imaginando que eu tinha meu bebê, imaginando como seria. Então, são várias técnicas ali que eu usei, técnicas mesmo do tipo assim da lei da atração, né, que eu usei antes de engravidar. E depois essas dicas ali que se tratam muito mais de reprogramação mental, né. Então, me conta se você usa alguma dessas técnicas, a qual que você mais gosta, se esse conteúdo te ajudou ou não, ou se tem algum outro conteúdo que você gostaria de conversar aqui, porque eu amo falar desse assunto, amo falar de espiritualidade, amo contar as minhas experiências, amo contar as minhas vivências, e eu sinto que agora que eu sou mãe, né, isso está se intensificando, assim, eu tenho muito mais vontade de compartilhar, até mesmo para de repente, né, de alguma maneira, se eu conseguir ajudar uma pessoa com uma dessas dicas, para mim já tem valido a pena. Então, como eu sempre digo, né, tudo que eu compartilhei aqui é a minha experiência, aquilo que eu vivi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu vejo que funciona. Para mim, eu espero que funcione para você também. Tá bom? Até mais.